Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Científico Artístico Literário. Lembrando sempre que o nosso papo procura o quê? Valorizar, mostrar os pernambucanos que fazem e que fizeram a história. E hoje nós temos aqui a visita do professor Jamerson Marcelino. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor Robson. Grata satisfação estarmos aqui mais uma vez para conversarmos com nossos estudantes sobre literatura. Mas qual será o tema da aula de hoje, da nossa conversa, do nosso bate-papo? Professor, qual o tema? Hoje nós vamos falar sobre Carlos Pena Filho, que ficou conhecido como o Poeta do Azul. Eita, então vamos conhecer por que ele é chamado de o Poeta do Azul. Vai ser um suspense para o final do nosso papo, não é isso? Isso, mais adiante a gente esclarece o porquê. O estudante já pode ir fazendo especulações aí, professor Robson, por que o Carlos Pena Filho recebeu esse título, né? Essa denominação de Poeta do Azul. E é importante salientar que nós estamos usando máscaras porque estamos seguindo o quê? O protocolo, certo? Contra a Covid-19, seguindo o pedido o quê? Da Secretaria de Saúde. Mas vamos conhecer agora Carlos Pena Filho. Vamos ver aqui na tela, nós temos a foto do Carlos Pena Filho, jovem, não é isso, professor? Isso, professor, exatamente. O Carlos Pena Filho, né? Aí vestido elegantemente de terno, né? Devia estar aí na faixa dos 20 e tantos anos, né? É uma das fotos mais comuns, né? Do Carlos Pena Filho é essa aí, onde ele está aí posando, né? Elegantemente de terno. Eu gostaria de salientar, professor, o seguinte, justamente que os nossos estudantes, que os pais conhecem bem a questão da noite do Recife, né? Porque o nosso Carlos Pena Filho, certo? Ele era muito conhecido nas rodas, né? Isso, das rodas boêmias, exatamente, professor. Agora lembrar que a boemia é literária, né? Isso, boemia literária. E sobretudo literária, né? E para brilhantar mais ainda, trago para vocês o quê? Um trecho de um poema de Carlos Pena Filho. O senhor gostaria de ler, professor Robson, essa quadra aí, por favor? Então, na tela, nós temos aqui os versos, no caso aqui, como o professor falou, quadra, é importante salientar que o que é quadra vai ser uma estrofe. Estrofe é um agrupamento de versos. Verso é cada linha de um poema. Nós temos aí 4 versos, por isso quadra. Exatamente, professor Também Robson. chamado de quarteto. De quarteto, né? Isso. Então, vamos ver aqui. São 30 copos de chope. São 30 homens sentados. 300 desejos presos. 30 mil sonhos frustrados. Carlos Pena Filho. Isso, professor Robson. Essa quadra aí, ou esse quarteto, como bem disse o professor Robson, faz parte de um poema, é uma seção de um poema chamado Guia Prático da Cidade do Recife, que é um dos poemas mais famosos do Carlos Pena Filho, né? Esse trecho aí, onde é que está essa quadra, né? Ele se chama chope. É interessante, professor Robson, a gente observar alguns aspectos da construção dessa quadra. O senhor gostaria de comentar, por exemplo, a relação de espelhamento que há ali, a questão da gradação que o Carlos Pena Filho provoca para o nosso estudante ter um pouco da ideia da construção aí desse trecho? Então, eu gostaria, mais uma vez, voltasse aqui na tela essa quadra. Quando nós temos aqui o professor Jamerson falando, primeiro, repito, é uma quadra. Lembrar que cada linha décima é chamada de verso, certo? Vocês vão conhecer bem essa questão de conhecer verso, estrofe, poema, o que é poesia. Então, nesse texto nós temos aqui, como vocês podem ver mais uma vez, nós temos aqui, são 30 copos de chope. Vejam só, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. Interessante, estudante, que as palavras chope, homem sentado, desejos frustrados, sonhos frustrados, nos remetem a quê? A um papo, a uma conversa. O cenário cria-se um cenário de quê? De uma mesa de bar, um cenário de uma conversa entre amigos, certo? E nessa conversa rola o quê? Sonhos frustrados, conversa. Até a própria palavra copos de chope, homem sentado, não é isso? Cria esse clima, essa atmosfera. Isso é muito importante que o professor Jamerson falou, essa questão de vocês conhecerem a questão do texto poético e observar que o texto poético ele tem uma mensagem também para dar. Professor Jamerson, eu não sei se o nosso estudante está percebendo isso, mas eu sinto nesses versos
uma pressa de viver, né? Com certeza. Uma troca. Você sente isso? Eu também percebo, professor Robson, o Carlos Pena Filho, ele era assim, realmente uma pessoa apaixonada pela vida. Um contemporâneo do Carlos Pena Filho, grande escritor também, Paulo Fernando Craveiro, ele dizia que o Carlos Pena Filho dividia a vida dele em dois momentos, fazer poemas e fazer amigos, né? Então, assim, eu acho que é a prova de alguém que tinha essa profunda ânsia por viver, que tinha essa grande paixão pela vida. E interessante quando ele fala homens sentados, sonhos frustrados, essa troca, essa conversa. Então é justamente mostra o que? Sonho, homem, desejo, vida, buscar o sentido. Então eu gostaria que vocês, estudantes, o professor Jamas vai daqui a pouco falar mais um pouco sobre Carlos Pena Filho, observar essa questão de um poeta que eu já vou adiantar, morreu jovem, infelizmente. Eu não vou dizer a idade ainda. Morreu jovem, então a pressa de viver, um boêmio, Isso. pressa de viver. Isso. Porque o poeta do azul, ele, o professor vai explicar. Mais adiante nós vamos explicar. Mas eu gostaria, mais uma vez, de lembrar sempre como poeta que ele foi, e vocês são estudantes da questão da literatura, vão conhecer. Então vamos ver o verso, o poema, poesia, quadra, estrofe, começar a entrar nesse mundo da literatura. E me desculpe, poeta pernambucano. Isso, exatamente. E aqui nós temos na tela uma foto, não é? Isso, uma foto do antigo Bar Savoy, que ficava ali na Avenida Guararapes, professor Robson. E era um dos recantos, um dos espaços favoritos do poeta, né, do Carlos Pena Filho, e dos amigos. Inclusive, professor Robson, aqueles versos que o senhor leu e que comentou no início da nossa conversa, eles ficaram gravados, né, dentro do Bar Savoy, que inclusive, pessoal, não sei se... Poderia voltar a foto? Isso. Essa foto aí, né, uma foto antiga do Bar Savoy, que infelizmente não existe mais. Inclusive, né, como estávamos dizendo, no Bar Savoy criou-se um concurso literário para homenagear o Carlos Pena Filho. Então, enquanto o bar existiu, todo ano havia um concurso literário em homenagem ao Carlos Pena Filho, né? O Bar Savoy é um espaço que não existe mais. Eu gostaria de só lembrar aqui, como o senhor falou, que era um espaço que ele iria para os amigos intelectuais, literatos da época. A boemia intelectual pernambucana, recifense sobretudo. Eu acho que os próprios versos já lembravam isso. Homens sentados, chopp, sonhos frustrados. É importante lembrar. Berço da boemia. Algo importante que eu gostaria de salientar para você, estudante, principalmente os pernambucanos e, em especial, os do Recife, no caso, o Carlos Pena Filho, o Recife, foi e é uma cidade com vários poetas, vários nomes. Em todo Pernambuco nós temos, em Recife nós temos grande concentração de poetas. Um dos nossos encontros, professor Robson, nós comentamos, o professor Diógenes até que estava conosco, que Recife é a cidade mais assombrada do Brasil. Nós podemos dizer também que Recife é uma das cidades mais poéticas do Brasil. E lembrar um ponto importante que também vamos nos remeter, desculpem aqui, a trazer de volta algo tão antigo, por assim dizer. Lembra quando a gente falou de Joaquim Cardoso, poeta das pontes? A poesia das pontes do Recife, das ruas do Recife mal assombrado. E aqui na tela trago mais um outro texto, vamos ver aqui? Isso, nós temos aí um soneto, pessoal, chamado A Charles Baudelaire, né? Eu vou ler o soneto, depois o professor Robson pode comentar um pouco da estrutura do soneto. Carlos também, embora sem flores nem aves, vinhos nem nave, eu te remeto este soneto para saberes, se acaso leres, que existe alguém no mundo 100 anos após que não vaiou e nem magoou teu albatroz. Professor Robson, se eu gostaria de falar um pouco sobre esse soneto, ele parece um pouco particular. Se eu poderia, professor Robson, esclarecer para os nossos estudantes um pouco da tradição do soneto na literatura brasileira e um pouco da estrutura desse soneto. Eu acho que ele é bem particular, não é, professor Robson? Ótimo. Justamente eu gostaria de começar lembrando o próprio nome, né? A Charles Baudelaire. Isso. Lembrar, eu gostaria que vocês pesquisassem também. Charles Baudelaire, poeta francês, final do século XIX. Charles Baudelaire, ele é interessante estudar, ele é colocado como um dos grandes poetas. Ele faz parte tanto da questão do simbolismo, que vocês vão conhecer o simbolismo, e já pré-anunciador do que nós chamamos de modernismo. É importante salientar isso. Outro ponto importante, o professor Jamerson lembrou, isso é um soneto. O soneto tradicional, o clássico, quando vocês forem pesquisar, vão saber que é um texto, certo? De um poema,
em versos, é claro, que ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Na tela, nós podemos ver que nós temos aqui 4 estrofes, olha, 2 de 4 versos e 2 de 3, não é verdade? Isso, exatamente. Só que o soneto clássico, ele possui 10 sílabas ou 12 sílabas poéticas. 10 sílabas chamamos de decassílabos e 12 dodecassílabos ou alexandrinos. Só que este soneto, ele tem uma particularidade. Ele não tem 10 sílabas poéticas, mas gostaria de lembrar, vocês vão conhecer sílabas poéticas, não é a mesma coisa de sílaba gramatical. Por enquanto, eu digo a vocês a seguinte questão. Veja o tamanho dos versos, são curtos, menores do que um soneto tradicional, de um verso de soneto tradicional. Então aqui eu gostaria que vocês observassem o tamanho, curto. Então há uma particularidade, eu posso dizer que Carlos Pena Filho aí, nesse caso, ele está sendo inovador. Sem dúvida, professor Robson. Ele pegou algo tradicional e fez diferente. Exatamente. Então, fica o pedido meu. Pesquisa em casa, por favor, a diferença entre a sílaba poética, certo? Que é no caso que eu estou tratando da sílaba gramatical. Concorda, professor? Concordo, professor Robson. Importante conhecer os aspectos formais, né, que ajudam a organizar a poesia, né? Outra coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte. Veja que na tela nós temos 4 estrofes. Vamos para a segunda, aí vejam a palavra final, as palavras finais. Eu te remeto, verbo, este soneto, substantivo. Isso. Então são palavras de classe gramatical Diferentes, exatamente. Certo? Então eu gostaria que vocês lembrassem o seguinte. Nós temos as chamadas rimas ricas e rimas pobres. Outro aspecto que gostaria que vocês estudassem. Quando é a mesma classe gramatical, chamamos de quê, professor? Rimas pobres. Quando são classes gramaticais diferentes? Rimas ricas. Vejam que aí, remeto, remeter, está no caso rimando com soneto, substantivo. Isso, exatamente. Temos classes gramaticais, o quê? Diferentes. Isso. Então são rimas ricas. Aí a terceira, para saberes, o verbo, né? Isso. Justamente se acaso o leres, o verbo. Isso. Então temos 2 classes, a mesma classe gramatical, desculpe-me. Nesse caso nós temos a rima pobre. Então eu gostaria, com Carlos Pena Filho, vocês entendessem o seguinte, veja que ele está homenageando um poeta francês, um grande expoente da literatura, e conhecer um pouco da estrutura. Ele está, gente, subvertendo, mudando um pouco da estrutura. Lembrem-se, um soneto clássico são 2 quartetos e 2 tercetos com verso de 10 ou 12 sílabas poéticas. Mais alguma coisa a acrescentar, professor? Pronto, o professor Robson fez uma boa análise, uma análise muito competente dos aspectos estruturais. E aí eu queria só retomar, pegar carona na análise estrutural do professor Robson, para tentar fazer essa ligação entre o Carlos Pena Filho e o Baudelaire. Nosso estudante, professor Robson, pode perguntar, sim, mas qual é a relação entre os dois? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos olhar o primeiro verso, em que diz Carlos também. Charles, em francês, é o equivalente a Carlos em português. Ou seja, o Carlos Pena Filho, ele já vai estabelecendo, né, desde o início do poema, um espaço de convergência entre ele e o Charles Baudelaire. Um outro aspecto, pessoal, que aproxima o Charles Baudelaire do Carlos Pena Filho tem a ver com o fato, professor Robson, que o Charles Baudelaire também era um poeta boêmio. Era um poeta que gostava de caminhar pela cidade, era um poeta que frequentava os cafés parisienses do século XIX, e assim como o Carlos Pena Filho, era um poeta assim, muito atento às mudanças pelas quais a cidade, no caso de Charles Baudelaire, Paris, no caso de Carlos Pena Filho, Recife, ia passando. Era aquele poeta flanador, ou seja, aquele sujeito que passeia com um olhar atento à mudança, com um olhar atento às pessoas. Então, o Carlos Pena Filho, ele se identifica com o Baudelaire pelo nome, mas também pela atitude de observação que ele tinha diante da realidade. E tem no finalzinho, professor Robson, permita-me fazer um acréscimo à sua análise estrutural do poema. O Carlos Pena Filho se refere ao albatroz. Existe um poema de Baudelaire chamado O Albatroz, não é isso, professor Robson? O albatroz, ele representa o poeta, inclusive, né? Então, o Carlos Pena Filho faz um intertextozinho ali no final do soneto com um poema também muito famoso de Baudelaire, que era o Albatroz.
Ok? E eu também chamo a atenção, professor, para essa questão seguinte, da própria, como é que eu posso dizer, inovação. Muitas vezes a gente pensa, será que só palavras tidas como belas, eruditas, daria poema? Porque se você analisar a última estrofe, veja, quem não vaiou. Vaiou. A palavra o vaiar, o Vaiar. verbo, o vaiar da poesia. Exatamente. Assim, a princípio parece que não, mas nas mãos de um artesão da palavra habilidoso como o Carlos Pena Filho, né, ele quebra essa expectativa e faz desse material aparentemente impróprio extremamente útil à poesia. E eu gostei muito, professor, acrescentando o que o senhor falou. Nem acrescentar, é mesmo ratificar, confirmar o que o senhor falou. Um poeta que ele pôde observar as mudanças. Carlos Pena Filho, poeticamente, andando pelas ruas do Recife, vendo o Recife, ele poetizou, por assim dizer, não é verdade? Exatamente. E um pouco mais. Isso. Aí nós temos uma breve nota biográfica, né, pessoal, do Carlos Pena Filho. O Carlos Pena Filho nasceu em Recife no dia 27 de maio de 1929, né? Foi advogado, jornalista, né? E tido como um dos grandes poetas pernambucanos da segunda metade do século XX. Inclusive estudou Direito na Faculdade de Direito do Recife. Né? Temos aí, professor Robson, uma foto da fachada da Faculdade de Direito. Né? Como o estudante pode observar aí na tela, nós temos aí, professor Robson, uma foto da Faculdade de Direito, onde o Carlos Pena Filho estudou, professor, e também há um busto dele aí na frente. Eu gostaria de salientar que para você, estudante que deseja ser advogado e deseja estudar nessa universidade, grandes nomes da literatura e também juristas brasileiros Exatamente. estudaram aí na Faculdade de Direito do Recife, Com que certeza. é um dos ícones do direito no Brasil. Do direito e da literatura, né? A gente podia citar, por exemplo, Castro Alves estudou aí, Raul Pompeia estudou aí, Augusto dos Anjos, Tobias Barreto estudou aí, Augusto dos Anjos, que na verdade, professor Robson, Augusto dos Anjos era tão brilhante que só vinha fazer as provas. Né? Então, a Faculdade de Direito, além, obviamente, da importância educacional e jurídica, professor, tem uma importância literária gigantesca. Não é isso? Também gostaria de salientar o peso do Nordeste e o peso do Recife. Isso. Certo? Veja como o Recife é uma cidade histórica, cultural. Exatamente. Certo? Não é à toa que Pernambuco é chamado Leão do Norte. Exatamente. Né? Só fazer um acréscimo, professor Robson, a sua fala, é bom lembrar que as duas primeiras faculdades de Direito do país surgiram em São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco e a Faculdade de Direito do Recife. Também a do Largo São Francisco, lembrando, teve grandes poetas. Exatamente. Né? Busto do rapaz. Isso, né? No circuito, a gente já falou várias vezes sobre esse famoso circuito da poesia. Isso aí fica na Praça da Independência. Temos... E a imagem, professor Robson, tem muito a ver com o Carlos, né? O senhor gostaria de comentar essa imagem dele, essa estátua em homenagem a ele? Gostaria sim, mas antes eu gostaria também que seria interessante convidar o nosso estudante a participar, conhecer esse circuito da poesia, né? Exatamente. Lembrar que o circuito da poesia, você vai encontrar o quê? Estátuas, né? São símbolos, né, de grandes nomes pernambucanos, certo? Aí vamos encontrar Clarice Lispector, vamos encontrar Capiba, Joaquim Ariano, Luiz Gonzaga, João Cabral de Melo Neto, Joaquim Cardoso, exatamente. E Carlos Pena Filho. Vários nomes esses, né? Outros. Exatamente, já abordados aqui nesse papo artístico. Olha, o que eu vejo aí, professor, o que me chama a atenção aqui é o seguinte, é o olhar dele sentado à mesa, que dá menção à própria boemia dele. Isso. Certo? Esse olhar fixo, como se estivesse olhando em busca de. Esse olhar flanador, como o senhor bem lembrou aqui. Esse olhar fixo, ao mesmo tempo sentado, jovem e à espera de. Para mim, acho que a espera de. Não sei, é uma espera que me deixa interrogado, espera sobre a vida, espera sobre algo. É isso que me toca, porque eu acho que o próprio fato de o senhor lembrar que ele morreu tão jovem, já me toca muito essa poesia. O que é que ele toca? É alguém muito atento, parece que é alguém muito atento à vida, né? Parece que é alguém que está todo o tempo olhando a vida com bastante atenção, né? Querendo captar o sentido profundo da vida no movimento tanto das pessoas quanto de transformação da cidade, né? Então, não era boemia pela boemia, mas era aquela boemia que tinha o sentido de procurar o sentido profundo da vida no movimento das pessoas, né? Nos sonhos frustrados, né, que ele cita, né? E nas transformações pelas quais a cidade passava. Eu sinto também a questão de uma
reflexão sobre a existência e, ao mesmo tempo, uma pressa de viver. Isso. Repito. Foi o que mais me chamou a atenção, essa pressa de viver. Okay. Nós temos aqui um outro poema. Poderia ler, professor? Poderia, professor Robson. Pessoal, aqui nós temos um trecho de um poema do Carlos Pena Filho, né, chamado A Palavra. Né? Navegador de bruma e de incerteza, humilde me convoco e visto audácia, e te procuro em mares de silêncio, onde precisa e límpida resides. Professor Robson, como o senhor já comentou, o senhor falou do soneto, o soneto foi a forma poética mais utilizada pelo Carlos Pena Filho. Esse poema aí, A Palavra, quer dizer, esse trecho aí, né, essa estrofe, separamos uma quadra, não faz parte de um soneto, faz parte de um poema de forma livre. Né? A quantidade de versos ela não é enquadrada dentro das categorias tradicionais. E ele traz um tema, professor Robson, que é típico do poeta moderno, né? Que é a reflexão sobre o fazer poético ou sobre o material do fazer poético. Vejam que o título do poema é A Palavra. E observem aí, pessoal, que o eu lírico, a voz que fala no poema, se apresenta, ou melhor, se caracteriza da forma como ele lida, né, com o material de trabalho dele, que é a palavra. Ele diz que é um navegador de bruma e de incerteza, ou seja, é alguém que procura algo. Embora isso que ele esteja procurando não esteja muito claro, há um risco aí, a questão da incerteza. Humilde me convoco e visto audácia, ou seja, é alguém que se sente pequeno diante da tarefa que tem, mas corajosamente, né, assume essa tarefa, né, visto audácia. E te procura em mares de silêncio. Veja a questão, professor Robson, da introspecção, sobre a qual nós já falamos em vários momentos. Então essa busca também tem a ver com o olhar interior, onde precisa e límpida resides, ou seja, esse sujeito olha para o mundo, como a gente já comentou, professor Robson, o senhor bem pontuou essa questão dessa ânsia de viver, né? E também olha para si, né, no sentido de buscar esse sentido. E eu gostaria de salientar que isso tem um nome, quando o professor fala essa questão da matéria do poeta ser a palavra, e ele fazer um poema justamente sobre isso, tem a metalinguagem ou metalinguística, a palavra. Adorei, mas sabe, muito boa essa reflexão. E nós temos mais um pouco aqui, professor. Poderia ler? Mais algumas notas aí biográficas, né, sobre o Carlos Pena Filho. Estreou no suplemento literário do Diário de Pernambuco, em 1950, e em livro aos 23 anos, né, O Tempo da Busca. Inclusive, os primeiros poemas do Carlos Pena Filho, professor Robson, foram publicados pelo Mauro Mota, importante poeta pernambucano, né, sobre o qual precisamos conversar. Pronto. O professor Robson é de Carpina, daquela região, então ele sempre lembra esse aspecto. Né? E assim, ele publicou quando ainda estava na universidade, né? Ainda estava terminando o curso de Direito. Depois vem o Memórias do Boi Serapião, né? Com ilustrações de Aloísio Magalhães, né? E foi publicado pelo Gráfico Amador, que também publicou uma obra de João Cabral de Melo Neto. Depois temos, na sequência, Vertigem Lúcida. O senhor gostaria de comentar esse título, professor Robson? Vertigem Lúcida. Vertigem lúcida, isso me lembra onde também é um paradoxo. A vertigem, eu tenho uma vertigem, mas ela é lúcida. Lembra paradoxo, antítese, oposições, ideias contrárias. Gravar bem. Exatamente. E o quarto e último livro dele, professor, o livro geral. O senhor poderia avançar, professor Robson? Aí tem a sequência das obras, pessoal, como vocês podem ver na tela, nós já tínhamos comentado anteriormente, algumas imagens de capas de livros. Pronto, professor Robson. Aí a gente começa a esclarecer para o estudante o porquê do título do Poeta do Azul que o Carlos Pena Filho recebeu. Pessoal, aí nós temos duas imagens de duas edições diferentes do livro geral, que é o quarto e último livro do Carlos Pena Filho, né, que coletou, né, os poemas dos 3 livros anteriores e acrescentou poemas novos. E vocês observam, pessoal, que em ambas as edições predomina o azul. Pessoal, na poesia do Carlos Pena Filho, a menção à cor azul, ela é uma constante. Existem mais de 50 menções ao azul, somando os diversos poemas do Carlos Pena Filho. Por isso que ele recebeu o nome o epíteto de Poeta do Azul. E aqui, professor, Soneto do Desmantelo Azul. Gostaria de ler, professor Robson? Gostaria. Que tal? Vamos lá. Soneto do Desmantelo Azul. Então pintei de azul os meus sapatos, por não poder
de azul pintar as ruas. Depois vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas, para extinguir de nós o azul ausente e aprisionar o azul nas coisas gratas. Enfim, nós derramamos simplesmente azul sobre os vestidos e as gravatas. E afogados em nós, nem nos lembramos que, no excesso que havia em nosso espaço, pudesse haver de azul também cansaço. E perdidos no azul, nos contemplamos e vimos que entre nascia um sul e vertiginosamente azul. Veja que há muitas menções ao azul, pessoal. Então, professor, estamos chegando ao término de nossa aula. Lembrar que grandes nomes, não é isso? A relação de grandes nomes, como podemos ver aqui na tela. O Carlos Pena Filho foi amigo do Jorge Amado, do Gilberto Freire, né? Uma foto icônica. Isso, exatamente. Na rede, né? Viver em rede, pessoal. O Carlos Pena Filho já vivia em rede. Com grandes nomes. Com grandes nomes, né? Silvio Rabelo, Gilberto Freire, Paulo Rangel Moreira, Murilo Costa Rego, certo? João Cabral de Melo Neto, que inclusive escreveu um poema em homenagem ao Carlos Pena Filho. Francisco Brenan, professor, a quem ele dedicou um poema muito bonito, né? A Solidão e Sua Porta. O aluno pode ler depois, né? Isso aí. Então, uma outra característica do Carlos Pena Filho, pessoal, era justamente essa capacidade de fazer amigos. Então, infelizmente, por hoje é só. E fica aqui o desejo de que o aluno conheça mais quem? A obra do Carlos Pena Filho. Podendo ler, por exemplo, inclusive esse A Solidão e Sua Porta, professor Robson, e o Guia Prático da Cidade do Recife. Então, um forte abraço, professor Robson, professor Jamerson Marcelino. Fique conosco. Até mais, pessoal. Valeu, obrigado.